Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, doutora Graça Freitas, agradecer-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Parlamento e pôr-lhe 4 questões. A primeira tem que ver com o recente despacho da Sra. Ministra da Saúde, de há 2 dias atrás, que volta a suspender a atividade não urgente. Foram adiadas, segundo se percebeu, as cirurgias oncológicas prioritárias e normais, sendo que as urgentes, aquelas que devem ser realizadas pelo menos até 72 horas, serão mantidas nos IPOs, que em todo o caso já fizeram saber que acolherão estas pessoas, mas não têm recursos e capacidades ilimitados e, portanto, apreensivos com esta resposta. Sabe-se também que cabe à DGS, como aconteceu na primeira fase do confinamento, definir ou reiterar os critérios, se são estes, têm a ver com a prioridade, se têm a ver com as horas, os tipos de cancros, fazer essa classificação e definição de critérios para que se saiba aquilo que vai ser encaminhado e os doentes que vão ter que ficar à espera. Gostaria de saber se confirma que é assim e se a DGS já tem esta definição de critérios. Em segundo lugar, e sabendo que estamos em pico de contágios, novamente, sabemos que há alguns fatores que são críticos para a contenção. O primeiro deles tem que ver com os rastreios e sobre isso, ou a capacidade de rastrear, sobre isso, continuamos a ter informação que se desconhecem a origem de 87% dos contágios, que houve um aumento do número de pessoas e profissionais a tempo inteiro que estão a fazer rastreamento, mas que mesmo assim, segundo os especialistas de saúde pública, parece ser pouco para a quantidade de pessoas que neste momento recorrem a este serviço e que, portanto, precisarão de uma resposta para ter a sua situação controlada. E, portanto, pergunto-lhe se lhe parece que está a ser tudo feito do ponto de vista de rastreadores e todo o fluxo, desde um telefonema para a linha de saúde 24 até à orientação final dada aos cidadãos. Nesta mesma matéria, na matéria de contenção, outro assunto relevante, ou pelo menos para o Governo, foi muito relevante até ao ponto de terem pensado em torná-la obrigatória, foi a App Stay Away Covid. Sabemos que, dados reportados pelo próprio Ministério da Saúde, que o número de downloads a meados de dezembro andava na casa dos 2.800.000, mas desses utilizadores sabemos também que só 8.800 códigos é que foram gerados, desses só 2.275 é que foram inseridos e só geraram, por via da app, 817 contactos para a linha de saúde 24. E também sabemos, ao dia de hoje, que, entretanto, houve 1,8 milhões de pessoas que, por via de constatarem a inutilidade, desinstalaram a aplicação. Portanto, parece-me que de obrigatória passou a irrisória e, neste momento, seria um instrumento importante e, portanto, pergunto-lhe se vai ser retomada, se vai ser feita alguma coisa neste sentido. Uma segunda dimensão, também muito importante na contenção, tem que ver com rastreios. Em novembro, salvo erro, a DGS emitiu a Estratégia Nacional de Testagem e Rastreios, que, por exemplo, identificava as situações em que fazia sentido aplicar a testagem de antigénios em caso de surto e falava especificamente das circunstâncias ocorridas em lares e em escolas. Desde então até agora, muito pouco se ouviu sobre a aplicação desta estratégia. Agora sim, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que vai ser aplicada em escolas. Pergunto-lhe se já tem informação sobre isto, se sabe quando começará a ser aplicada esta estratégia nacional nas escolas para a garantia da segurança, uma vez que elas vão estar abertas. E a mesma coisa em lares, uma vez que houve, ou pelo menos houve notícias de um aumento de surtos em lares, em grande parte explicados, segundo se disse, pelos funcionários que tinham regressado das épocas festivas de casa, teria sido muito importante, concluo, teria sido muito importante que esta estratégia tivesse em funcionamento há mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Diretora-Geral, para responder, 4 minutos, por favor. Não estamos a ouvir. A pergunta 1 e a pergunta 4 será respondida pelo professor Walter, a quem dou desde já a palavra, e se for preciso depois algum esclarecimento subsequente, poderei eu complementar. A pergunta 2 será respondida pelo Dr. André Peralta e eu tentarei responder à 3. Obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão, desde o dia 2 de abril de 2020, com a publicação da norma 9 de 2020, que foi estabelecido o modelo
de prestação adaptada à Covid-19 para o doente oncológico. No seu anexo estão definidas as prioridades, de acordo e em respeito pela Portaria 153/2017, exatamente para permitir a priorização clínica das situações oncológicas que está ainda atual à data. Aliás, este documento foi fechado em termos da sua atualização com o Programa Nacional das Doenças Oncológicas, exatamente para dar resposta às situações de priorização da doença oncológica que são uma prioridade em termos de saúde. Relativamente à Estratégia Nacional de Testes para a Covid-19, que ficou consubstanciada na norma 19, de facto foi implementada uma estratégia ampla, preocupada quer com o diagnóstico dos casos suspeitos, quer também com o diagnóstico dos contactos e os respectivos rastreios, e tem sido implementada de forma o melhor possível, de norte a sul, nos vários contextos, sobretudo naqueles com maior vulnerabilidade, com foco especial para as IRPIs e outras instituições, como as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E, portanto, consideramos que esta estratégia está ainda adequada, sem prejuízo de poder ser reforçada, atendendo à evolução epidemiológica que se vive nos últimos dias. Passaria a palavra ao Dr. André Peralta para responder então à segunda pergunta. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e a Sra. Deputada. Em relação à sua pergunta sobre a capacidade de rastreio e número de casos com o link epidemiológico, aquilo que chega à Direção-Geral em termos de notificações com detecção de SARS-CoV-2, 50% dessas notificações são de origem laboratorial e com informação mínima em relação ao contexto onde ocorre a infecção. Quando nós consideramos a totalidade dessas notificações, efetivamente só 13% é que há detalhes sobre o contexto e o link epidemiológico onde a existência ou não de link epidemiológico. Em relação à capacidade de rastreio, tem sido reforçada face ao aumento e à situação epidemiológica, mas obviamente que é elástica, mas não é infinita, e com o aumento da incidência a níveis preocupantes, tal como o sistema hospitalar, o sistema de tracing também sofre essas pressões. Muito obrigada. Eu, relativamente à aplicação Stay Away Covid, vou só referir uma coisa. Esta é uma aplicação que é de utilização voluntária em todos os seus múltiplos, passos, e é uma aplicação que é complementar a todos os outros mecanismos que nós temos para fazer o rastreio de contactos e a sua subsequente estratificação e depois encaminhamento para isolamento e vigilância ativa ou não. Portanto, é apenas uma ferramenta possível, é de utilização voluntária e é o que me ocorre dizer. Muito obrigada.